Deus ama a todos ou não? Dois irmãos no Senhor assistiram um pastor pregando sobre a salvação. Em um determinado momento, o pastor parece fazer distinção entre as pessoas que seriam condenadas ao lago de fogo e as que seriam salvas, sugerindo que o amor divino se restringiria apenas ao grupo dos eleitos. Então, após terminarem de ver a pregação, o primeiro disse ao segundo, com uma expressão de quem digeriu algo difícil: aprendi muito com estas palavras, mas acho que o pastor estava errado quando disse que Deus só ama os que serão salvos. O que o Senhor fala em sua palavra é bem diferente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. O mundo, meu irmão, é o ponto principal da questão. Se ele amou apenas os que seriam salvos, o versículo deveria dizer que ele amou os eleitos, e não o mundo. É uma diferença enorme. O segundo, dando a entender que concordava com este ponto da pregação, respondeu com cautela: sim, concordo que a palavra amou o mundo é forte, e nos leva a pensar em todos. Mas temos que levar em conta que existe a graça comum de Deus que é dada a todos os homens, sem distinção. Ela se manifesta no sol que nasce sobre justos e injustos, na saúde que muitos desfrutam, no alimento que sustenta todas as vidas na terra, e nas chuvas que irrigam o campo para todos. Essa é a prova do amor e da bondade de Deus, para com toda a sua criação. E existe também a graça para a salvação, que é dada apenas aos salvos, a predestinação, a eleição. Temos que conciliar isso. Além disso, não podemos esquecer o duro coração do homem que, por sua natureza pecaminosa, não quer se sujeitar a Deus, e vive em desobediência constante. O amor de Deus é perfeito, mas o homem é rebelde. O primeiro, assentindo com a cabeça para mostrar que acompanhava o raciocínio, mas ainda com uma dúvida que o incomodava, disse: sim, irmão, concordo com tudo o que você disse, sobre a graça comum e sobre a rebeldia humana. Mas vou fazer uma pergunta, e peço que você reflita comigo. Se Deus deu seu Filho para salvar o mundo, como João capítulo 3, versículo 16 afirma, por que então ele teve que predestinar alguns ao invés de simplesmente deixar nós, criaturas feitas à sua imagem, escolhermos e aceitarmos livremente a salvação oferecida? Já pensou na profundidade dessa questão? Parece que a eleição anula o todo aquele que crê. O segundo, parando por um momento, procurou as palavras. Bom, a resposta que encontro na palavra é a seguinte: porque nenhum homem por conta própria quer a Deus. A natureza humana depois da queda está corrompida. Ninguém busca a Deus. Se Deus deixasse a escolha totalmente nas mãos do homem, ninguém seria salvo. E o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Por isso, elegeu a muitos, mas de fato, não a todos. Ele escolheu para que houvesse de fato um povo para si, um remanescente conforme a riqueza da sua misericórdia e para manifestar a sua glória. O primeiro, ouvindo com atenção, rebateu de forma afetuosa, mas direta. Então, a minha pergunta se aprofunda ainda mais, irmão. Será que ele não amava eu ou você antes de nós crermos? Nós éramos do mundo, éramos igualmente condenados, lembra? Se ele só ama os que serão salvos, como ele nos salvou se não nos amava quando estávamos no mundo perdidos em nossos pecados? A minha convicção é que ele nos amou enquanto éramos pecadores, não depois de termos sido predestinados e salvos. Se o amor dele só alcançasse o eleito, a nossa salvação não seria um ato de amor incondicional, mas de preferência seletiva que nos colocaria em um patamar diferente de todos os outros perdidos, e isso não é bíblico. E continuou o primeiro, elevando um pouco a voz, mas sem sair do tom fraterno. O que eu entendo é que os eleitos foram escolhidos sim, mas porque senão ninguém seria salvo, como você mesmo disse. É nesse sentido que a ação que salva é externa ao homem, é totalmente de Deus, deixando todos no mesmo nível de necessidade, todos condenados e incapazes de se salvarem por mérito próprio. Todos éramos inimigos. É por isso, irmão, que ele amou o mundo e deu seu Filho para a salvação do mundo, para que ninguém possa jamais dizer que ele é injusto, ou que não ama a todos por igual. O que ele odeia, com toda a sua santidade, é o pecado e a injustiça, e não a pessoa, o homem criado à sua imagem. Se o foco fosse a pessoa, não haveria esperança para ninguém. Imagine, irmão, a responsabilidade que temos. Nós, os salvos, vamos dizer ao incrédulo que Deus só ama os predestinados?
Ao invés de trazermos essa pessoa para Deus com a mensagem do amor que alcança, só vamos afastá-lo e criar uma barreira intransponível. O Evangelho não é sobre a exclusividade do amor, mas sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. O amor é o ponto de partida, não o ponto de chegada para a eleição. O segundo, pensativo e com o peso da reflexão, admitiu: eu sei que isso é complicado, e é o tema de debates muito antigos entre os cristãos. De fato, a ideia de que Deus só ama o salvo é dura demais mesmo, mas temos que ter cuidado para não diminuir a soberania de Deus em sua eleição. Se Ele é soberano, Ele escolhe, e nós aceitamos em humildade. No entanto, concordo com você sobre a nossa atitude. Nosso papel é amar, sim, e mostrar o amor de Deus de forma prática e sincera a todos. A pessoa, então, será constrangida pelo Espírito Santo a aceitar e se submeter a Deus, ou endurecer e rejeitar a salvação, assumindo a responsabilidade por sua incredulidade. Esse é o campo da batalha da alma. A nossa parte é pregar a oferta. A de Deus é a escolha e o convencimento. O primeiro, sentindo que os corações estavam se alinhando, respondeu com entusiasmo: perfeito, irmão. Essa é a nossa missão, ser portadores de uma boa notícia que é para todos. Mas se João, inspirado pelo Espírito Santo, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, acredito que eu também tenha que dizer exatamente isso. Não posso mudar a palavra nem o foco do amor de Deus que alcança o mundo. A profundidade da graça está justamente em alcançar o mundo, e não apenas o pequeno grupo que ele separou. O amor se manifesta para todos, a salvação se consuma naqueles que creem. O diálogo se expandiu com mais exemplos e reflexões, pois o segundo irmão parecia ainda preso à complexidade da predestinação. Mas se o resgate foi por todos, por que nem todos são salvos, como as Escrituras ensinam que vai acontecer? Onde está a lógica do resgate universal versus a salvação parcial? Menos, perguntou o segundo. O primeiro respirou fundo, sabendo que essa era a dificuldade central de muitos. A lógica, meu irmão, não está em números, mas na justiça e no caráter de Deus. Se o resgate foi pago, o pagamento é suficiente para todos. A dívida foi quitada. O resgate de Jesus é um preço de valor infinito. A questão não é o valor do resgate, mas a aceitação da liberdade que ele oferece. Pense na lei de trânsito. A multa é aplicada a todos que excedem a velocidade, mas o perdão é oferecido a todos que recorrem à justiça. O perdão é suficiente, mas só se concretiza naqueles que o buscam. É o mesmo na salvação. Se Deus não amasse a todos, ele não teria oferecido o resgate por todos. Se não houvesse resgate, o homem seria condenado por sua falta de opção, mas o resgate existe e é para o mundo. O que o impede de ser resgatado é a sua própria escolha de permanecer na prisão do pecado. Eu entendo, mas as Escrituras falam de um Deus que tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer, citou o segundo, fazendo referência ao que entendia sobre Romanos. E a nossa resposta a isso deve ser com tremor e reverência. O que o apóstolo Paulo está ensinando ali, em Romanos, é sobre a soberania de Deus em criar os vasos para a sua glória e os vasos para a sua ira. Mas note, irmão, que essa soberania não anula o amor expresso em Cristo. Ela mostra que, mesmo em sua justiça, ele ainda manifesta a misericórdia para com alguns. Se não fosse por eleição, ninguém seria salvo, e ele seria justo em condenar a todos, pois todos pecaram. Mas ele decide salvar alguns, e nisso ele é justo e misericordioso. A eleição é a manifestação da misericórdia de Deus que nos alcança, mas o amor de Deus é a base que nos convida. Se a eleição é a razão de eu ter sido salvo, o amor é a razão pela qual a salvação foi oferecida ao meu vizinho também. Precisamos pregar a oferta de amor, e não a doutrina da eleição como um obstáculo. A eleição é um mistério para a nossa humildade. O amor é uma verdade para a nossa pregação. Após alguns segundos de silêncio, o primeiro irmão, com um brilho nos olhos de quem estava prestes a entregar o veredito final do diálogo, leu um versículo que deveria claramente mostrar a posição de Deus sobre o assunto, fechando a questão com a autoridade das Escrituras. Irmão, me permita compartilhar só mais um versículo, que considero a chave para entendermos a vontade de Deus e o alcance da obra de Cristo. Leia comigo o que nos diz a palavra.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa é a palavra do Senhor registrada em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 até 6. O primeiro irmão continuou, sem dar chance para que o segundo interrompesse. Veja, a vontade expressa de Deus, o nosso Salvador, é que todos os homens sejam salvos. É um desejo divino. E o apóstolo Paulo reforça isso dizendo que o resgate foi pago por todos. O resgate por todos foi pago, está consumado em Cristo, mas nem todos serão resgatados, e é aqui que a sua vontade, a sua incredulidade entra na equação. Nem todos querem ser resgatados, apesar do desejo de Deus. Se o resgate não tivesse sido pago por todos, Deus estaria sendo injusto ao desejar que todos sejam salvos, pois ele teria retido o preço por alguns. Mas ele não reteve nada. Ele deu seu Filho por todos, e a oferta está posta à mesa. A responsabilidade da descrença recai sobre o homem que resiste ao Espírito Santo. A responsabilidade da oferta recai sobre o amor de Deus que alcança o mundo. Após isso, o segundo irmão não disse mais nada, ficou em profundo silêncio, absorvendo a força e a clareza dos versículos lidos. Não se sabe se ele entendeu completamente, mas o primeiro irmão e eu particularmente espero que ele aceite a palavra do Senhor acima da palavra e da interpretação de homens. Deus não faz distinções entre as pessoas na sua oferta de amor. Todos somos iguais, ou seja, pecadores e inúteis em nós mesmos para alcançar a salvação por mérito próprio. E por amor a todos criou uma saída de emergência para todos os que creem. Você crê, meu irmão? Você consegue enxergar a universalidade do amor de Deus na oferta e a particularidade da sua graça na eleição que garante que alguns creiam? E tenha certeza de uma coisa: Deus e o Senhor Jesus são perfeitos em tudo que fazem e que dizem. Se o homem não estiver completamente apoiado na palavra do Senhor, há uma enorme chance de cair no erro da interpretação humana, que pode afastar as pessoas da verdade e criar divisões. A base da nossa fé não é o debate entre a eleição e a vontade, mas a fidelidade à palavra. Lembre-se sempre da advertência de Jesus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, conforme João capítulo 8, versículo 31 até 32. A verdade é simples. Ele amou o mundo e deseja que todos sejam salvos. A nossa missão é apenas pregar essa verdade com amor e sem distinções, deixando o trabalho de convencer o coração a cargo do Espírito Santo, que é quem quebra a dureza do coração humano, seja ele eleito ou não. A pregação é para todos. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.